Olá! Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao estudo de conceitos fundamentais envolvendo a programação concorrente. Mais precisamente, iremos abordar questões relativas à avaliação de desempenho de programas paralelos. Iremos responder duas perguntas nesse vídeo. A primeira é: como saber se uma solução paralela tem melhor desempenho que uma solução sequencial? A segunda é como estimar o desempenho máximo teórico de uma solução paralela. Para isso, nós precisamos de métricas. E essas métricas, então, vão ser úteis para fazermos a avaliação de desempenho de programas paralelos. Vamos começar com a métrica mais simples de todas, que é o tempo de execução. Dizemos que tempo de n é o tempo de execução de uma aplicação com n núcleos de processamento. Existem diferentes formas de fazermos a medição do tempo de execução de aplicações. Aqui eu vou mostrar dois exemplos. No primeiro exemplo, utilizamos a ferramenta Time, do Linux, para medir o tempo de execução de um programa diretamente na linha de comando. Para isso, digitamos time, espaço, ponto barra e o nome do programa. Ao final da execução do programa, teremos aqui na primeira linha de saída da ferramenta Time o tempo de execução que esse programa levou. Nesse caso, o programa levou aproximadamente 4,3 segundos para ser executado. Uma outra forma de fazermos a medição do tempo é através de inserção de medições dentro do próprio código. Isso pode ser feito, como no caso do exemplo aqui mostrado em C, com o uso da função getTimeOfDay. Essa função coloca na variável que é passada como primeiro argumento da função o tempo em que a função getTimeOfDay foi invocada. Ao fazer essa medição de tempo antes e depois do código que queremos medir o tempo, temos as informações necessárias para computar quanto tempo passou entre a primeira chamada e a segunda chamada dessa função. Então, para isso, fazemos a diferença entre esses tempos. Note aqui que a variável que é passada como primeiro argumento da função getTimeOfDay é, na verdade, do tipo de struct timeVal, e essa struct timeVal tem dois componentes, que é o tempo em segundos e o tempo em microsegundos. Então, o que temos que fazer é subtrair do tempo em segundos do tempo final menos o inicial e fazer a mesma coisa com o tempo em microsegundos. Dessa forma, temos também a informação de quanto tempo foi passado entre uma chamada e outra. Essa alternativa é bastante interessante, pois conseguimos medir precisamente o tempo que levou para executar uma porção específica do código. Uma outra métrica bastante importante é o speedup, também conhecido como fator de aceleração. Dizemos que speedup de n é o ganho de desempenho da execução paralela de uma aplicação com n núcleos de processamento sobre o tempo de execução da versão sequencial dessa aplicação. O speedup pode ser computado da seguinte forma: speedup de n é igual ao tempo de 1 dividido por tempo de n, onde tempo de 1, na prática, é o tempo da execução sequencial ou serial, e o tempo de n é o tempo obtido com a execução da versão paralela da aplicação com n núcleos de processamento. Uma outra métrica derivada do speedup é a eficiência. Eficiência de n indica o aproveitamento da plataforma quando utilizamos n núcleos de processamento na nossa solução paralela. Para computar a eficiência, dividimos o speedup com n núcleos de processamento pelo próprio n. Isso vai nos dar um número entre 0 e 1. Ao estar mais próximos de 1, indicamos então que a eficiência está sendo ótima da nossa solução paralela, ou seja, estamos conseguindo utilizar todos os núcleos de processamento da melhor forma possível. Por outro lado, estando mais próximo de 0, isso indica que a eficiência está péssima, ou seja, não estamos conseguindo paralelizar corretamente a nossa solução. Com relação às métricas de desempenho, existe uma lei muito importante que é chamada de Lei de Amdahl. Essa lei indica o ganho máximo teórico de desempenho que poderíamos ter em uma solução paralela para um problema. A ideia da lei de Amdahl é dividir o algoritmo ou o programa que queremos medir em uma parte sequencial e uma parte paralela. Isso é bem comum, pois nem sempre um programa vai ser 100% paralelo. Algumas partes desse programa vão ser executadas de maneira sequencial. A parte sequencial ou parcela serial do algoritmo é dada pela variável f, e recebe um valor entre 0 e 1. A parte paralela é dada pelo valor 1 menos f, ou seja, o restante.
também é utilizado o número de núcleos de processamento para se obter esse ganho máximo teórico. Vamos entender um pouco como funciona isso, então. Vamos considerar este exemplo. Considere que com n igual a 1 temos somente um núcleo de processamento. Então, o nosso programa é dividido por uma parcela serial, um tempo de execução aqui que é sequencial, e um tempo de execução que é paralelo, ou seja, é a diferença, é o que resta a ser executado. Se a parcela serial é f, o restante é 1 menos f. Então aqui temos a parte serial e aqui temos a parte paralela. Como n igual a 1, não temos nenhum paralelismo nessa solução. Então, o tempo total aqui é medido pelo tempo dessa caixinha cinza mais o tempo dessa caixa verde. O que acontece quando incluirmos mais núcleos de processamento? Nesse caso, vamos incluir 2 núcleos de processamento. A ideia é que a parte serial permanece exatamente a mesma, pois independentemente do número de núcleos que teremos, a parte serial será sempre executada por apenas um núcleo. Portanto, ela é fixa. Por outro lado, a parte paralela vai ser dividida. A ideia é que, no caso ideal, o tempo de execução da parte paralela com 2 núcleos de processamento seja dividido por 2. Logo, teremos 1 menos f sobre 2 nessa parte. Então, note que, ao comparar a solução máxima, o desempenho máximo teórico com n igual a 2, o tempo de execução total é inferior ao tempo de execução com n igual a 1, pois conseguimos reduzir o tempo de execução da parte paralela, ou seja, essa parte em verde. Vamos imaginar agora um exemplo com 4. Com n igual a 4, a mesma regra vai acontecer. A parte serial continua permanecendo a mesma, pois é executada de maneira sequencial, e a parte paralela, nesse caso, será dividida por 4. Então teremos 1 menos f sobre 4 nesse caso. Note que, nesse caso ideal, reduziríamos o tempo de execução da parte paralela por 4, se compararmos com a solução inicial completamente sequencial. Vamos entender agora como é feito o cálculo do tempo de execução utilizando a lei de Amdahl. O cálculo é feito da seguinte forma. Obtemos o tempo de execução teórico com n núcleos de processamento da seguinte forma. Multiplicamos o tempo sequencial da aplicação pela parcela serial do meu programa e somamos a isso o tempo serial do meu programa multiplicado pela parcela paralela dividido por n núcleos de processamento. Portanto, esse primeiro componente vai dar o tempo de execução da parcela serial e esse segundo componente vai dar o tempo de execução da parcela paralela se esses meus n núcleos de processamento estivessem trabalhando o máximo possível. Simplificando essa fórmula, temos que o tempo de execução com n núcleos de processamento é dado pelo tempo sequencial multiplicado por f mais 1 menos f sobre n. Bom, como vimos anteriormente, o tempo de execução com n núcleos de processamento é dado pelo tempo sequencial multiplicado por f mais 1 menos f sobre n. E o speedup é dado por tempo sequencial sobre tempo paralelo com n núcleos de processamento. Portanto, utilizando-se a lei de Amdahl, conseguimos calcular o speedup máximo teórico possível para um determinado problema, que vai ser dado por essa equação. Então, o speedup máximo teórico com n núcleos de processamento é dado pelo tempo sequencial dividido pelo tempo paralelo com n núcleos de processamento. O tempo sequencial é tempo de 1 e o tempo com n núcleos de processamento é dado por a equação aqui de cima. Então, substituindo tempo de n pelo lado direito dessa equação, teremos esse valor aqui. Ao simplificar, teremos no final das contas o valor 1 sobre f mais 1 menos f dividido por n. Então aqui, através dessa equação, conseguiremos calcular o speedup máximo que poderíamos atingir, falando de tempo teórico, para uma dada solução que utiliza n núcleos de processamento. Vamos lembrar agora um pouco sobre cálculo. Pensando na questão de limites, se n tender a infinito, essa parte da equação vai tender para zero. Logo, o speedup máximo teórico vai ser determinado por 1 sobre a fração serial do meu programa. Portanto, independentemente do número de núcleos que eu utilizar, o speedup máximo que eu posso atingir vai ser sempre 1 sobre f. Vamos ver isso num gráfico. Esse gráfico mostra qual seria o speedup máximo teórico
em função do número de núcleos de processamento que eu estou utilizando e em função da parcela serial do meu programa. Se o meu programa passa 50% do tempo sendo executado de maneira serial e 50% do tempo sendo executado de maneira paralela, o speedup máximo possível, de acordo com a lei de Amdahl, vai tender para 2. Da mesma forma, se 10% do tempo de execução da minha solução paralela for dispendido sendo executado de maneira sequencial e 90% em paralelo, o speedup máximo teórico vai tender para 10. Então notem que o speedup ideal, marcado aqui por essa curva tracejada, ele acaba se distanciando do speedup máximo teórico que conseguimos obter. Idealmente, deveríamos ter um speedup de x para um dado número x de processadores. Esse seria o nosso speedup ideal. Por exemplo, o speedup ideal com 32 núcleos de processamento seria um fator de aceleração de 32 vezes, ou seja, ao utilizar 32 núcleos de processamento, eu deveria conseguir um ganho de desempenho de 32 vezes sobre o tempo de execução sequencial. Da mesma forma, utilizando da lei de Amdahl, nós conseguimos plotar um gráfico para mostrar como fica a questão da eficiência em função do crescimento do número de núcleos de processamento. Utilizamos aqui também os mesmos valores da parcela serial do gráfico anterior. Note que, se 50% do tempo de execução total da minha aplicação for dispendido na parcela serial, teremos uma queda muito drástica na eficiência da minha solução à medida em que aumentamos o número de núcleos de processamento. Obviamente, à medida que a parcela serial do meu programa diminui, como por exemplo aqui, em 0,1%, conseguimos uma eficiência teórica máxima muito maior do que no caso anterior. Mas note que também, à medida em que crescemos o número de núcleos de processamento, a tendência é que em algum momento essa curva comece a cair e a eficiência passe a tender a zero também. Com base nas métricas de tempo, speedup e eficiência, você será capaz de avaliar a qualidade da solução paralela do problema que você está implementando. Por hoje é isso, obrigado pela atenção.